Tá aparecendo a tela aí para vocês, pessoal? Compartilhando? Sim. Que bom. Bom, então, primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Tatiana Santos, sou professora de língua portuguesa e língua inglesa. Trabalhei alguns anos ali no CEP Oséias e atualmente eu estou trabalhando com o ensino médio no Instituto Federal Goiano, no IF de Morrinhos. Além de um cursinho à noite que eu tenho também, que eu participo de língua inglesa. E a convite aí do professor Natan, já fiz parte aí junto com ele e o professor Alisson, da primeira turma, né, do preparação para o concurso, e agora estamos aqui novamente. Então, eu quero dizer a todos vocês, né, muito boa sorte aí no concurso, muito estudo mesmo, e espero poder ajudá-los no que for possível aí nessa trilha, né, do conhecimento. Língua portuguesa, todo mundo fala assim, português é difícil demais, não sei o quê. Tem lá os seus caminhos meio complicados da gramática, né? Mas é tudo questão de prática, né? A gente tem que praticar bastante, estudar bastante para conseguir internalizar aquilo que a gente estuda. Então, espero que vocês gostem aí das nossas aulas. Só apresentar aqui para vocês um pouquinho sobre a programação do conteúdo. Então, lá no Classroom mesmo, vocês entrando em atividades, vocês vão ver lá na sequência tudo que a gente for postando. Então, coloquei aqui programação do conteúdo, tudo que a gente vai ver durante as aulas. Vai abrir aqui. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem dentro da minha apresentação, da explicação e tudo mais, é só ligar o microfone e me falar, tá? Podem interromper qualquer dúvida que vocês tiverem e perguntar. Não carrega? Abriu aqui. Bom, então aí a programação, né, do conteúdo. Nossa primeira aula hoje vai ser sobre tipologia textual, gêneros textuais e de leitura, compreensão e interpretação textual. Então, para que a gente entenda, né, as diferenças aí entre leitura, compreensão e interpretação textual, eu preciso saber primeiro essa diferença entre gênero textual e tipo textual, porque tem uma pequena diferença entre eles e isso me auxilia na interpretação de algumas questões. Também vamos trabalhar os conceitos de fonética e fonologia, acentuação e orografia das palavras. Na parte, né, que a gramática e a língua portuguesa se dividem em morfologia, semântica e sintaxe, nós estudaremos também estrutura e formação de palavras, a classificação das palavras, algumas classes gramaticais que caem mais, conceitos de homônimos e parônimos, de análise sintática, né, o que é frase, oração, períodos, tipos de sujeito, tipos de predicado, transitividade verbal, os termos da oração e também os conceitos aí de coerência e coesão textual, além da flexão verbal, flexões verbais e nominais também, tá? Então, são aí alguns dos conteúdos que a gente vai ver no decorrer das aulas. Bom, como eu falei, a aula de hoje é sobre compreensão e interpretação textual. Primeiramente, vamos ver aí a diferença de tipologia e gêneros textuais. Esse conteúdo vocês encontram lá no comecinho, né? Vocês ainda não pegaram a apostila, mas assim que o professor Natan, já mesmo de língua portuguesa, lá nas páginas iniciais, que vocês
vocês encontrarão esse conteúdo. Quando eu falo aqui de tipos textuais, né, tipologia textual, é a forma como um texto se apresenta, tá? Esse conceito de tipologia textual, ele é dividido em 5 ou 6 tipos, no máximo. Por que eu falo de 5 a 6 tipos? Alguns gramáticos consideram o texto preditivo, alguns nem citam, né? Mas os principais aí que a gente tem que ativo, injuntivo e o dissertativo, que ainda tem 2 tipos do dissertativo. Então, aqui, quando fala em tipologia, guardem isso, são aí a forma como o texto se apresenta, algumas características que esse texto vai ser. Se ele faz a descrição de objeto, de personagens, de um lugar, ele é um texto com características, né, descritivas. Então, vai ter ali bastante adjetivos nesse texto. Um texto narrativo é aquele basicão que a gente sabe de histórias, né, contos de fadas, crônicas, pode ser uma crônica narrativa também, que eu tenho personagem, narrador, né, o tempo, o espaço, as coisas onde acontece alguma ação. O texto injuntivo, guardem aí esse nome também, texto injuntivo é o texto que tem como objetivo, como finalidade, ensinar as pessoas a fazer alguma coisa, né, ou dar ordens. Por exemplo, aí, receitas e manuais de instrução. Qual que é a característica principal desse tipo textual? Verbos no imperativo, ou seja, verbos que estão dando ordem ou fazendo um pedido. Então, lá na receita não tem lá, quebre os ovos, misture tudo, junte o açúcar, não sei o quê. Então, tá dando ali instruções, é um texto injuntivo, tá? O texto dissertativo, ele fica aí dividido em 2 categorias, aquele texto dissertativo expositivo, no qual eu vou expor um assunto, tá? Dissertar é falar sobre. Então, o texto dissertativo, ele vai ter ali, né, por exemplo, a redação do Enem, da maioria dos vestibulares, eles pedem lá um texto dissertativo argumentativo, porque eles querem ver a capacidade daquele aluno, né, ou mesmo nos concursos, quando eles pedem lá a redação, eles pedem o dissertativo argumentativo, porque eles querem ver o nível do candidato ali de falar sobre alguma coisa, de convencê-lo sobre algo com base em argumentos contundentes, né, coisas reais, que façam sentido. Texto dialogal é aquele que vai ter mais de um locutor, por exemplo, aí um debate, uma entrevista, uma aula, em que o professor fala e o aluno responde, né, e vice-versa, também é um exemplo de texto dialogal. E o preditivo, que faz previsões, como, por exemplo, aí, as previsões meteorológicas. Coloquei aqui um exemplozinho de texto descritivo, vai fazer aí um retrato por escrito, então, para a gente identificar, né, um texto quando ele tem características descritivas, lembrando também, gente, que um mesmo texto pode ter mais do que uma característica, ele pode ser ao mesmo tempo descritivo e narrativo, por exemplo, tá? Uso de bastante adjetivos, a descrição nesse texto, ela pode ser denotativa ou conotativa. Bastante importante essa noção, saber a diferença entre o sentido denotativo e o sentido conotativo, tá? Qual que é o macetezinho? Denotativo, lembra que tem o D de dicionário. Quando a gente quer saber o significado de uma palavra, a gente não vai no dicionário procurar por ela, e lá vai estar o sentido literal daquela palavra. Se eu procuro lá a palavra mesa, vai estar falando lá o que é uma mesa, né? Objeto utilizado em casa para colocar alguma coisa sobre, né? Um exemplozinho aí, bem basicão. Então, o sentido denotativo, quando eu faço uma descrição denotativa, é realizada de maneira objetiva, direta, sem uso de metáforas ou linguagem figurada. Ou seja, é a linguagem real, né? O sentido real de dicionário mesmo. Já
uma descrição conotativa ou uma palavra utilizada no sentido conotativo, eu vou ter aí uma linguagem mais subjetiva. Usa-se as palavras no sentido figurado, no sentido metafórico, simbólico, tá? Por exemplo, se eu falo assim, o menino arremessou uma pedra no rio. Nessa oração, a palavra pedra está no sentido denotativo, que é aquele objeto que me vem à cabeça quando eu falo pedra. Agora, se eu falo, por exemplo, o coração da menina era uma pedra, o que eu estou querendo dizer? É uma linguagem conotativa, que era difícil de acessar, que era difícil de conquistá-la, né? Aí o sentido da palavra pedra aí já é figurado, certo? Entenderam aí essa parte, essa diferença de denotação ou conotação? Tá tranquilo? Se tiver alguma dúvida, é só falar, tá? Dá uma olhadinha aqui no chat. Tá baixo ainda, gente? Qualquer coisa vocês me falam aí que eu dou uma aumentada aqui, porque meu microfone às vezes ele dá mau contato. No celular tá baixo, eu não consegui entrar no celular, ficou bem baixinho. Agora eu tô no computador, mas tô sem imagem. Mas tá dando para acompanhar, tá dando para ouvir? Tá sim, tô ouvindo bem. Então tá bom. Qualquer coisa vocês ligam o microfone e me falam, tá? Tá ok. Então, aqui eu coloquei um exemplo de texto descritivo. Opa. Um poema, né, de Cecília Meirelles, que o próprio poema, o nome dele é Retrato. Então, ele vai fazer um retrato ali, né? Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, notem aí que ela vai, né, descrevendo, fazendo realmente ali um autorretrato, né? Ela vai falando vários adjetivos ali. Eu não tinha este rosto de hoje, calmo, triste, magro. Então, ela vai descrevendo realmente cada um dos pontos ali da mudança que ela teve, né? No rosto, nos olhos, no lábio. Quando ela fala aqui, ó, lábio amargo, eu não tinha esse lábio amargo, aqui a gente percebe que é uma linguagem conotativa, né? Não é que o lábio esteja amargo, mas é que ele mudou, né? Ele ficou mais maduro, mais velho. Ela está diferente da sua juventude. Texto narrativo é aquele que vai apresentar essa estrutura. A estrutura básica de um texto narrativo é a apresentação, o clímax e o desfecho. Né? Então, ali eu tenho a apresentação, é onde eu apresento os personagens daquele texto, eu apresento o local onde vai acontecer aquela história. O clímax é o ponto alto da história, o ponto alto da narrativa, o mais importante. E o desfecho, que é ali a conclusão da história, né? Quais são aí os elementos da narração, os elementos que estão presentes num texto narrativo? Lembrei da palavrinha pente, tá? Para a gente lembrar aí dos 5 elementos da narração, que são personagens, pode ser só uma, pode ser mais de uma, né? Enredo, o que é o enredo? É a própria história, tá? É a história em si, chama-se enredo. Narrador, tempo e espaço, que é onde acontecem as ações. O narrador, pessoal, ele pode estar ali ele pode se apresentar de 3 maneiras, a partir, é claro, do seu foco narrativo. Então, quando uma questão
perguntar em que foco narrativo está aquele texto, ele quer saber se o narrador é um personagem ou se o narrador ele apenas conta aquela história, tá? Então, por exemplo, quando o foco narrativo está em primeira pessoa, significa que o narrador é um personagem da história. Ele está contando alguma coisa que aconteceu com ele, tá? Ele faz parte daquela história. Aí o foco narrativo vai estar em primeira pessoa. O que é a primeira pessoa do discurso? Eu. Lembra lá dos pronomes? Eu, tu, ele, ela, nós, vós. Então, primeira pessoa do discurso é o eu. Então, narrador, personagem. Já quando esse narrador está, o foco narrativo estiver na terceira pessoa, esse narrador, ele pode ser observador ou onisciente. Qual que é a diferença aqui dos dois? Pensa que o narrador observador, ele sabe dos fatos. Ele está contando a história que ele viu, que ele ficou sabendo, mesmo que ele não faça parte daquela história, mas ele sabe tudo o que aconteceu e ele está contando. O narrador onisciente, ele vai além do que ele viu. Ele sabe até o que o personagem estava pensando. Imagine aí vocês lendo algum livro e de repente o narrador lá no livro, o texto fala assim: e Maria então se pegou a pensar no que o pai havia dito a ela. Então ele sabe até o que o personagem está sentindo, o que ele está pensando. Ele vai além dos fatos, tá? Então esse seria o narrador onisciente. E em se tratando aí de discurso, quando eu tenho um texto narrativo, eu ainda posso encontrar algumas questões que falam de texto, se o discurso está direto, indireto ou indireto livre. Como que eu vou saber a diferença desses três aí? O discurso direto, olha aí, a própria palavrinha já fala, né? Discurso direto é a fala diretamente do personagem ali, né? O narrador vai reproduzir a fala do personagem igualzinho ele falou. Por exemplo, no filme da Chapeuzinho, no livro ou no filme da Chapeuzinho, o narrador conta assim: Chapeuzinho chegou à casa da vovó e ela disse: Vovó, que olhos grandes você tem! São para te ver melhor, minha netinha. A vovó respondeu. Então, quando eu coloco aí a fala da personagem direta ali no texto, é o discurso direto, tá? Como que ele vai estar identificado ali? Com aspas ou com travessão, tá? Geralmente, né, em historinhas a gente vê principalmente isso. A fala do narrador, né, dois pontos, aí vem na outra linha, faz parágrafo, coloca o travessão e aí vem a fala do personagem, tá? Ou então, sem fazer esse parágrafo, sem colocar o travessão, aí eu coloco entre aspas, tá? Esse é o discurso direto. O discurso indireto é quando o narrador ele vai incorporar a fala do personagem ali no texto, ou seja, ele vai contar com as palavras dele o que o personagem falou. Então, nessa mesma historinha, poderia ter falado assim: e a Chapeuzinho falou para a vovó que ela tinha olhos muito grandes, e a vovó respondeu que eram para vê-la melhor. Então, aí eu tenho um exemplo de discurso indireto. Estava vendo aqui se o Nathan estava participando. Alguém mandou mensagem lá para mim que não estava funcionando o link. Só um minutinho que eu vou enviar aqui para ele. E ainda nós temos aí, né, o discurso indireto livre. O que é o discurso indireto livre? É a junção dos dois primeiros. Então, quando eu tenho aí, ora eu tenho a fala do personagem escrita lá, e ora o narrador incorpora aquela fala, a fala dele, certo? Aí seria o discurso indireto livre. O que geralmente cai é o discurso direto, que é mais fácil, né? Que ele vai estar mostrando ali no texto com travessão ou com aspas a fala do personagem. Tá, então aí nós vimos os tipos textuais, não falei de todos porque
é bem tranquilo, igual eu comentei aqui, o texto injuntivo vai estar dando ordens, né? Verbo no imperativo. O texto dissertativo vai trazer argumentos, vai falar sobre algum assunto com base em argumentos contundentes. Então, são aí os tipos textuais. Agora a gente chega aqui em gêneros. Agora a principal diferença aí, ó, são estruturas relativamente inflexíveis com que se compõem os textos, sejam eles orais ou escritos. Tá. Quando eu falei lá dos tipos, eu comentei que tem ali 5, 6 tipos no máximo, né? Eu consigo contar esses tipos textuais. Não passa disso. Agora, quando eu estou falando de gêneros textuais, eles são infinitos, tá? Existem vários, eu não sei te falar, ninguém sabe te contabilizar quantos que existem, porque todo texto, toda forma de passar uma mensagem é um gênero textual. Então, não importa se é oralmente, né, falando, ou se ele está escrito, é um gênero textual. Nossa aula nesse momento, eu estou falando, é um gênero textual, aula, tá? Uma notícia, uma crônica, um artigo de opinião, um conto, uma propaganda, um bilhete, a bula de um remédio, a placa de trânsito, tudo isso são gêneros textuais. Então, eles são relativamente inflexíveis, por quê? Se eu perguntar para vocês aqui agora, como que eu faço uma carta? Como que vocês identificam uma carta? O que precisa ter no texto para que ele seja uma carta? Quem me responde aí? O que uma carta precisa ter para ser uma carta? Um Nunca escreveu remetente? carta? Recebeu? Um remetente. O que mais? Ela precisa ter o local, né, de onde está saindo a carta, ela precisa ter um corpo, uma introdução, um desenvolvimento, Isso. o finalizar da carta. Isso, E Débora, aí ela tem que perfeito. ter um emissor, né, no caso, quem está enviando a carta, e o destinatário no corpo do envelope. Isso mesmo. Então, aí, o basicão de uma carta é isso. Eu coloco lá, né, local, data, faço a saudação, né, para quem eu estou escrevendo. Olá, querido amigo, se for para o meu amigo, escreva a carta e no final eu assino. O basicão é isso. Se, por um acaso, eu esquecer de colocar a data que eu escrevi aquela carta, ela vai deixar de ser uma carta? Não. Então, por isso que aqui, ó, eu falo que é relativamente inflexível. Inflexível é algo que não muda. Então, não é que o gênero textual não muda nunca, mas ele tem as suas características ali principais, que a gente consegue identificá-lo por causa daquilo. Então, eu consigo identificar uma notícia, porque geralmente a notícia vai ter ali o título, né, que é a manchete, ela vai estar falando ali o que aconteceu, ela vai responder algumas perguntas: o que, quando, onde e com quem, ou por que aquilo aconteceu. Então, eu consigo identificar os gêneros textuais devido às suas estruturas, né, devido aos seus objetivos também. E dentro dos gêneros textuais, eu tenho a tipologia. Por quê? Uma notícia, vocês acham que ela é um texto descritivo, narrativo, injuntivo ou dissertativo? O que vocês acham que uma notícia se enquadra aqui? Em qual tipo? O que vocês acham? Uma notícia. Descritivo? Pode ser descritivo e, principalmente ali, né, dissertativo expositivo, porque ele vai estar falando, né, dissertando sobre algum assunto, expondo aquele assunto, o que é que aconteceu. E dentro dele eu posso também descrever, né, trazer mais detalhes, uma reportagem mais aprofundada também vai ter ali características descritivas, isso mesmo. O que geralmente cai, né? Todo concurso cai, charge, tirinha ou cartoon. Algum desses sempre cai questões relacionadas. Qual que é a diferença aí entre eles? Acho que o tirinha é o mais fácil, né? Que geralmente tem mais do que um quadradinho, né? É uma historinha. A tirinha geralmente ele traz
Humor, né? Tem ali suas frases curtas, dentro de balõezinhos, demonstrando, portanto, ali o discurso direto. É formada por linguagem verbal e não verbal, imagem e textos, né? Ou seja, uma base icônica. E o principal objetivo é o humor mesmo, é fazer a gente rir, né, sobre alguma coisa. Já a charge e o cartoon, que são bem parecidos, como que eu consigo identificar ali a diferença entre eles? A charge, pessoal, é um gênero textual que tem mais crítica, né? Geralmente o assunto tratado ali é alguma coisa da esfera política ou social. Ela vai trazer acontecimentos atuais de uma determinada época. Então a gente precisa estar atento, sabendo, né, por dentro dos assuntos do dia a dia, para que a gente consiga interpretar uma charge. Ela não vai fazer sentido, por exemplo, pensem aqui no Brasil, alguma coisa que está, algum acontecimento aí dos últimos dias. Sei lá, a CPI da Covid. Então vem lá um determinado jornal, e publica uma charge falando de criticando, né, fazendo uma crítica mesmo a respeito dessa CPI. Vocês acham que lá no Japão vai fazer sentido para eles? Não, porque a charge, ela trabalha com algo atual e local. Ela vai estar voltada ali para algum acontecimento do meio da esfera política ou social daquele país, né? A não ser que seja um caso assim, por exemplo, uma reunião sobre o meio ambiente, que aí vários países participam daquela reunião. Aí sim, eu posso ter uma charge sobre aquela reunião circulando em mais de um lugar, né, em mais de um país, que ela vai fazer sentido. Então, ela é um texto que traz ali acontecimentos mais atuais e de um determinado lugar. Já o cartoon, uma das características do gênero cartoon é que ele é atemporal. O que é atemporal? Ele não determina, ele não necessariamente vai ser atual. Talvez eu pegue um cartoon falando sobre o uso do celular, né? Sei lá, os adolescentes usam muito o celular. Talvez esse cartoon tenha sido publicado há uns 15 anos atrás, uns 10 anos atrás, mas hoje ainda faz sentido. Então, é uma pequena diferença entre a charge e o cartoon. Além, é claro, de que o cartoon ele vai trazer assuntos mais corriqueiros do dia a dia, da sociedade como um todo, da sociedade em geral, tá? E a charge é mais política ou social. Em se tratando aí de textos, né? Um texto, ele pode ser de linguagem verbal, não verbal ou misto, também chamado híbrido. Por exemplo, aqui uma tirinha. Uma tirinha, ela tem linguagem verbal, palavras, imagens, que seria linguagem não verbal ou icônica, e como eu tenho no mesmo texto as duas coisas, eu posso dizer que ela é um texto misto, tá? O texto, ele também pode ser escrito em verso ou em prosa. Então, em verso, a gente já vem na nossa cabeça poema, né? Igual a gente viu ali atrás o poema Retrato. Sim, texto escrito em verso é aquilo lá, né? Cada linha configura um verso. Quando eu tenho ali a junção de alguns versos, eu tenho uma estrofe. Então, lá naquele poema, por exemplo, eu tinha aqui, ó, 4 linhas, que na verdade são 4 versos, depois mais 4 versos, depois mais 4 versos, resultando aí em 3 estrofes. Então, aí, quando eu falo de texto escrito em verso, é isso, ele não vai até o final da linha necessariamente, né? Ele não tem uma lógica muito severa, digamos assim. Já o texto em prosa, não confundam aqui prosa com conversa, né? Que a gente pensa, vamos ter uma prosa, um dedinho de prosa, a gente vai conversar. Não. Texto em prosa, eu estou falando da estrutura. É aquele texto que tem parágrafo, vai até o final da linha, na margem, né? Volta do comecinho
e vai até onde acaba e eu vou começar outro parágrafo, né? Deixo espaço. Então, isso é texto em prosa. Pode ser aí um conto, uma crônica, uma notícia, vários gêneros. Para ser texto, precisa fazer sentido, um monte de palavra sozinha lá não vai fazer sentido, não é texto. E, geralmente, ele tem ali uma ideia principal e pode também trazer ideia ou ideias secundárias. Compreensão e interpretação. Olha aí, tem diferença entre os dois? Tem. Questões de compreensão e de interpretação, elas vão ter diferença. Primeira coisa que eu devo pensar, né? Fazer aí a pressuposição. É o conteúdo que fica à margem da discussão, isto é, aquilo que está implícito, aquilo que eu consigo pressupor. Por exemplo, na frase, o concurseiro deixou de sair aos fins de semana para estudar mais. A frase é essa, mas o que mais ela me traz de informação além daquilo que está escrito? Eu posso pressupor que antes ele saía aos fins de semana, né? Ele deixou de sair, então antes ele saía. Eu posso pressupor que ele já estudava, mas que quer estudar ainda mais a partir de agora, e também que ele com certeza pretende passar no concurso. Por isso que ele vai deixar de sair aos fins de semana. Então aí, primeiramente, a gente tem que estar sempre de olhos atentos para aquilo que o texto traz e aquilo que aquilo lá também significa, além do que está escrito. O que a gente falou antes do sentido denotativo e conotativo, isso é muito importante na hora de fazer uma interpretação textual, né? Para não confundir, principalmente se eu estiver interpretando poema, se eu estiver interpretando música, textos literários no geral, até mesmo um conto ou alguma coisa assim, eu sempre tenho que ter em mente essa diferença de sentido denotativo e conotativo, para que eu não me engane ali no que a questão está pedindo. Então, aí, questões de compreensão, né? Quando eu vou fazer compreensão de um texto, primeiro, eu devo analisar o que realmente está escrito, ou seja, coletar os dados do próprio texto. Perguntas sobre compreensão, a resposta está escrita no texto. Eu não preciso ir além dele, tá? Vai estar escrito lá. Primeira leitura que eu faço, eu já tenho que saber qual é o assunto principal daquele texto, né? Com a leitura rápida ali, eu já consigo ter essa noção de qual é o assunto do texto. Isso vai me ajudar na interpretação. Se eu precisar fazer mais uma leitura, aí nessa segunda leitura eu preciso ter mais atenção para algumas palavras que são importantes, palavras-chave. Por exemplo, conjunções, tá? Principalmente aquelas adversativas. O que seriam conjunções adversativas? Mas, porém, entretanto, contudo, são exemplos aí de conjunções adversativas, porque se eu estou lendo ali um texto grande, né, uma notícia, por exemplo, grande, quando eu encontro uma palavrinha dessa, geralmente a opinião do autor vai estar depois dela, porque ele vai ter argumentado sobre o assunto e aí ele vem com mas não é bem assim, né? É como se fosse a opinião dele vindo ali depois. E às vezes eu vou ter uma pergunta querendo saber justamente qual era a opinião daquele autor, né? Preposições, sinais de pontuação, igual sinais de interrogação, aspas, também são importantes. E palavras negativas, como não, jamais, também eu devo ter atenção para essas palavrinhas na minha segunda leitura. Como que vai vir aí uma questão que é de compreensão? Geralmente o enunciado dela, como a resposta vai estar no texto, ele vai vir algo nesse sentido, ó. Segundo o texto, o autor, o narrador do texto, quis dizer que, o texto informa sobre, no trecho tal. Então a resposta vai estar lá no texto. Então é bem mais tranquilo de eu fazer uma questão de compreensão. Já nas questões de interpretação, eu preciso ir um pouco além, sem nunca extrapolar.
Então, aí eu vou fazer uma reflexão sobre as informações lidas, atentar-se para o que está além do texto e fazer, por fim, a minha própria interpretação. Então, às vezes, eu vou precisar ter um conhecimento de mundo, um conhecimento além daquilo que está no texto, né? Por exemplo, igual eu falei aí de uma charge. Se eu não sei o que está acontecendo na CPI e a prova me traz uma charge sobre a CPI, não vai fazer o menor sentido para mim, talvez eu não consiga responder, tá? Então, por isso que eu preciso estar atenta aos acontecimentos do dia a dia. Por que que eu falo aqui, ó, não extrapole? Porque às vezes a gente olha lá a resposta e fala assim, isso aqui, na minha opinião, tinha que ser isso. Mas o texto não falou da sua opinião, ele quer que você interprete, mas com base no que ele trouxe, né? Então eu não posso extrapolar também. Tem que ter relação com aquilo que está pedindo. Os enunciados que vão aparecer nas questões de compreensão, de interpretação, desculpa, vão ser tipo isso aqui. Conclui-se ao ler o texto, qual a intenção do autor ao afirmar que, o texto permite deduzir que, é possível subentender a partir do texto, tá vendo? São coisas que vão partir de mim, que estou lendo o texto, eu é que vou inferir, eu é que vou concluir, eu é que vou deduzir o que o texto quer dizer. Exemplos aí, ó. Uma frase bem tranquila. Passei a vida atrás de eleitores e agora busco leitores. Onde foi publicada essa frase? Na revista Veja, dezembro de 97, foi falada aí por José Sarney. Então, primeira coisa, quem foi José Sarney? Isso já me ajuda, né? Eu sempre ter uma noção quem é o autor daquele texto, onde ele foi publicado. Isso me ajuda na interpretação. Então, eu já sei quem é José Sarney. Isso vai me ajudar nas respostas. Olha aí. Questão número 1. Deduz-se pelo texto uma mudança na vida. Qual foi a mudança na vida do autor aí do texto? Esportiva, intelectual, profissional, sentimental ou religiosa? Que mudança que houve na vida aí do José Sarney com essa frase eu consigo identificar? Respondam para mim. Intelectual. Intelectual? Passei a vida atrás de eleitores e agora busco leitores. Intelectual aqui cabe melhor? Eu estou Quem entre foi José intelectual Sarney? ou profissional. Quem foi José Sarney? Né? Quem é? Ele não morreu ainda? Um grande político da história do Brasil. Isso, ok. Mesmo que eu não soubesse isso, pela frase a gente supõe, né? Ó, passei a vida atrás de eleitores. Quem é que busca eleitores? Políticos, né? E agora busco leitores. Quem busca leitores? É político também que busca leitores? Sim. Só políticos? Um professor, talvez uma pessoa que busca algo mais. Isso, um professor ou um escritor. Ele também, né, é um escritor. Então, quando ele fala que passou a vida atrás de eleitores e agora ele quer leitores, é porque ele deixou de ser, né, só um político, agora ele também é escritor. Então, qual é a mudança que houve na vida dele? Profissional. Aqui é que entra, ó. Eu não posso ir extrapolar o que está dizendo, porque pode ser intelectual? Pode, mas o intelectual parece que puxa assim, como se antes como se agora ele fosse mais inteligente do que antes. Parece que intelectual traz aí uma questão de conhecimento. E aí não é isso que a gente tem que focar, né? Pelo que foi dito aqui, eleitor e leitor é político e escritor. Então é a profissional que houve a mudança dele. O autor do texto sugere estar passando de. Aí aqui já meio que responde, né? A primeira ali ajuda a responder a segunda.
ele passou de escritor a político? Não, né? Primeiro ali tá eleitores. Então, eu já elimino isso aí, ó. Eu venho só nas 3 últimas. Ele passou de político a romancista, de senador a escritor ou de político a escritor? E agora, o que que vocês fariam aí? Porque tudo faz sentido, mas qual vocês responderiam? Eu Política, responderia a letra E. Político, escritor? letra D. Político a escritor. Por que que eu não vou no senador? Porque é muito específico. Ele não foi só senador, ele foi mais coisa. Eu não sei nem o que ele foi, mas ele foi mais coisa, com certeza. Eu não posso limitar a escrita dele apenas a romances, porque e se ele escreveu peças de teatro? E se ele também escreveu artigos? Que com certeza ele escreveu. Então, eu vou aqui no que abrange mais coisas, né? Nesse caso, a letra E estaria correta. Ainda sobre a frase, olha lá. Infere-se do texto que a atividade inicial do autor foi agradável, duradoura, simples, honesta ou coerente. E aí? Infere-se do texto, olha aí. Questão de interpretação. Passei a vida atrás de eleitores e agora busco leitores. Como foi essa atividade inicial dele? Duradoura, letra B. Duradoura. Por que que você responde duradoura? A resposta vai dar a 4, ó. O trecho que justifica a resposta ao item anterior é: e agora os leitores passei a vida atrás de eleitores ou duradoura. Que nem tem duradoura na frase. Qual que é a palavra aí que justifica a questão 3? A B, leitores. Os leitores? Isso aí que você acha que tem mais sentido com ser duradouro? Não, né? Não. Pensa bem, ó, algo que é duradouro. Passou muito tempo acontecendo, né? Então, olha lá, passei a vida. É esse trechinho aí que dá a entender que a atividade política dele foi duradoura. Passei a vida. Então, a resposta seria a letra C. Acho que só tem mais uma dessa. Olha lá. A palavra ou expressão que não pode substituir o termo agora é no momento, ora, presentemente, neste instante ou recentemente. Então, vamos lá. A palavrinha agora, ela significa algo que acontece No momento. naquele momento, né? Uhum. Passei a vida atrás de eleitores e agora busco leitores. Qual dessas expressões aqui que não tem sentido de presente, do tempo presente? O que vocês acham? Ora. O ora? Recentemente. Não. Recentemente? Pensem aí, algo que não tem o mesmo sentido que o presente, que não faz parte do presente mais. Quem falou recentemente? Maria. Maria. É o recentemente. Por quê? Algo que aconteceu recentemente já passou. Sim. Né? Recentemente eu recebi um aumento, quem dera, mas Deus me livre, mas quem me dera. Então é algo que já está no passado. Então é a única aqui que não pode substituir o termo agora na frase, tá? Não tem sentido de presente nela. E por fim, aqui algumas dicas, né, ao ler textos em provas, em qualquer prova que seja. Comece pelo enunciado da questão, né, porque às vezes tem um texto enorme e a questão está pedindo ali sobre uma questão de gramática, por exemplo. Eu nem precisava ter lido o texto, era só ler aquela frase que eu já dava conta de responder. Então, para não perder tempo, já começa pelo enunciado. Destaque palavras-chave e o tópico frasal dos parágrafos. O que são palavras-chave? Alguma palavrinha que aparece, por exemplo, ali na minha pergunta, no enunciado da pergunta, eu fico atenta,
porque aquilo lá pode ser que tenha aparecido no texto também, ou algum sinônimo, alguma palavra relacionada. Então é importante, são palavras-chave. E tópico frasal, geralmente ali é o primeiro, as primeiras linhas ali do parágrafo, é o que traz a ideia central daquele parágrafo. Isso também é importante. Se encontrar palavras desconhecidas enquanto você está lendo o texto, não interrompa a leitura. Talvez aquilo lá nem faz sentido, a não ser que tenha uma questão perguntando o significado dela, né? Mas caso contrário, não vai fazer falta na sua leitura, não quebra a cabeça para saber o que que era. Leia o texto mais de uma vez, se necessário. Não deixar que suas ideias prevaleçam sobre as do autor, né? Por exemplo, ali, se eu ficasse pensando nessa questão aqui, ó. Infere-se do texto que a atividade do autor foi agradável, porque ele gostava do serviço dele. Então, eu não posso deixar, né, me influenciar demais pelo que eu acho, né? Eu tenho que pensar no que tem lógica também. Ele passou a vida, então foi duradoura. Isso. Quando duas alternativas parecerem corretas, o que sempre acontece, né? Identifique a que melhor se enquadra no sentido do texto e enunciado da questão. Gente, por quê? Sempre vai ter ali, né? Pelo menos duas que a gente fica ali em dúvida. O que eu faço quando eu fico em dúvida em duas? Reler o texto ou também releia o enunciado da questão e ver o que tem mais a ver com a pergunta, né? Porque em relação ao texto, as duas podem ter relação com o texto, mas só uma delas vai ter relação com o que está pedindo na pergunta. Então, aí fica a dica. Bora praticar? Lá no grupo eu mandei também, né, as questões para vocês, e eu tenho elas aqui, no arquivo. Então, vamos lá. Primeiro aí eu vou começar errado, né? Porque lá é as questões da página 3 até a 6 e tem as da página 9 até a 13. Eu vou começar pela da página 9, tá? Que são sobre gêneros textuais. Leia a tirinha. Olha lá. Você me ama, pai? Claro que amo, Calvin. Você me amaria mesmo se eu fizesse algo ruim? Bem, claro que eu. Mas algo muito, muito. Calvin, o que você fez? Então aí nós temos, né, obviamente, uma tirinha. Uma tira. O gênero textual tirinha só não. Olha lá. O que está pedindo? Não se caracteriza da seguinte maneira: relato condensado e frases curtas. Isso não caracteriza a tirinha? Letra B. Os balões englobam o discurso direto das personagens. Letra C. É uma trama narrativa com base icônica. Letra D. A localização dos balões indica a ordem da palavra. E letra E. Textos apelativos procuram mudar o comportamento do leitor. Então, o que eu quero aqui é a resposta errada, aquela que não caracteriza uma tirinha. Qual seria aí a alternativa que vocês escolheriam? Assim que eu vejo o chat. Se quiser pôr no chat também, eu consigo ver aqui. Estão em dúvida? Na dúvida, a gente tenta eliminar. Na letra A falou assim, ó, que a tirinha é um relato condensado, algo assim, pequeno, né? Com frases curtas. Isso é verdade. Sim. Então não pode ser ela. Trama narrativa? Letra C, trama narrativa com base icônica. Trama narrativa, o que é o texto narrativo mesmo? Que conta uma história, não é? Sim. A tirinha conta uma história. Aqui ela tá contando a história do filho, foi lá contar alguma coisa que ele fez, ele tá preocupado e o pai quer saber. Então, na verdade, é uma trama narrativa. Quando fala aqui, ó, com base icônica, é que tem imagens, tá? Desenhos, ícones e linguagem não verbal é a mesma coisa.
Então não é a letra C também. Eu tô em dúvida entre a A e a E. A e a E? Isso. Ó, aqui falou que tem frases curtas, é um relato condensado, um relato pequeno. Condensado, algo condensado é algo pequeno. É verdadeira. É verdade, né? Uhum. Então aí a errada realmente é a letra E. Falou que a tirinha é um texto apelativo. Não é um texto apelativo, é um texto humorístico, né? Geralmente é um texto humorístico. Ele não procura mudar o comportamento do leitor, ele quer apenas o entretenimento do leitor, certo? Então aí o errado é a letra E. Outra tirinha aqui, ó. Em busca da independência, o nome da tirinha. Olha isso, olha os detalhes, gente. Independência, o assunto da tirinha. Oi, mãe. Não se preocupe que eu estou ótima. Já era hora de sair de casa, ter meu canto, buscar minha independência. Já tenho 30 anos, mãe. Sei me virar muito bem. Olha a expressão dos personagens, o que ela viu. Mãe, manda o pai vir aqui agora mesmo. Por que ela queria que o pai dela fosse lá? Qual que era o problema que ela encontrou? Uma barata. Uma barata. Então, né, ali ela queria falar de independência, mas o problema dela foi muito menor do que qualquer outra coisa que a gente pensa no caso de morar sozinho. Sobre o gênero textual desse texto e a mensagem veiculada por ele, analise as afirmativas a seguir. Número 1. Trata-se de uma charge, gênero frequentemente veiculado em publicações jornalísticas, que se posiciona criticamente sobre algum fato ou assunto cotidiano. 2. Utiliza elementos verbais e não verbais em sua construção de sentido e de humor. 3. Corrobora a ideia expressa pelo texto Geração Canguru, os filhos adultos que moram com os pais, de que atualmente jovens atingem a autonomia mais tarde. E aí? Qual alternativa que está correta? Qual afirmativa que está correta? Eu acho que a letra C. 2 e 3 apenas? Uhum. Concordam? Tem mais gente? Alguém discorda? Você eliminou a 1 porque falou que é uma charge? Sim, também fala sobre veiculado em publicações jornalísticas. Dificilmente você acha charges assim. Uhum. Isso. A sua resposta está correta, é a letra C mesmo. E olhem aí, gente. O A1 tinha nas 3 alternativas. Às vezes a pessoa já pensa assim, se tá nas 3 é porque ela é verdadeira. Mas na verdade não é. É uma tirinha para começar, é isso. O problema aqui é só isso, que aqui falou que é charge. E não é uma charge, é uma tirinha. Tanto a charge quanto a tirinha, elas podem aparecer sim no jornal. Principalmente a charge, tá? Aqui tá certinho quando fala que é um gênero veiculado em publicações jornalísticas. É no jornal mesmo que a gente encontra a charge, né? Que eles vão trazer ali a opinião do jornal sobre aquele assunto. Sim, professora, mas a charge ela seria mais voltada para o lado político, não seria? Ou crítica Isso, ambiental, essas coisas, né? isso. Aí É tá mais, errado aqui, né? que seria Também. mais uma crítica. Exatamente. Então aqui foi para misturar mesmo, porque falou que é uma charge, mas aqui falou de assunto cotidiano. O texto fala de assunto cotidiano, é verdade, mas não é charge, tá certinho. Então aí tem mais de uma coisa errada na número 1. Portanto, eliminando a 1, né, já não teria dúvida que seria as outras duas. Perfeito. Questão número 3. Olha aí. Garanta sua sacola retornável. Sem sua ajuda, o mundo é insustentável. Nós temos um cartaz aí, uma publicação querendo vender alguma coisa. A publicidade, de uma forma geral, alia elementos verbais, texto, né?
e imagético na constituição de seus textos. Nessa peça publicitária, cujo tema é a sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais, evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis, aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo. Letra D, abraçar a campanha desenvolvendo projetos sustentáveis. Ou letra E, consumir produtos de modo responsável e ecológico. Então, vamos ler o texto inteiro, né? Primeiramente, ó, observem a imagem, nós temos aqui o mundo, né, na mão de uma pessoa. É na mão? Acho que é. Na mão de uma pessoa. Tem aqui uma sacola daquelas retornáveis, né? E tá falando assim, ó, até 11 de março, a cada R$ 70 em compras, apresente seu cupom fiscal e garanta uma sacola retornável. Então, ele está falando que você comprou aí a partir de R$ 70, você mostra o seu cupom fiscal e você ganha uma sacola retornável. Qual que é, então, aí o objetivo aí desse cartaz? Ó, é a sustentabilidade. O autor procura convencer o leitor de fazer o quê? Ele quer que a gente assuma uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais, quer que evite o consumo excessivo de produtos reutilizáveis. Não, né? Porque ele tá dando uma sacola reutilizável. Então, uma retornável, olha lá. Então, a letra B elimina. Ele quer que a gente, que o leitor aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo. Também não. Não, porque ele não fala de evitar o consumo, ele falou que você tem que comprar acima de R$ 70. Olha só. Letra D, abraçar a campanha desenvolvendo projetos sustentáveis. Ele quer que você desenvolva um projeto sustentável? Também não, né? Não, né? Não, ele não quer que você desenvolva, ele quer no máximo que você compre lá para ganhar essa sacola, né? Compre para comprar a sacola. Letra E, consumir produtos de modo responsável e ecológico. E aí? A letra A, tô entre Não, a letra A e a específico. letra E. Não, esse é específico, a letra A. Vocês acham que é A ou E? Eu penso que A é, porque está falando de fenômenos naturais. Aí a gente entende como fenômenos naturais coisas ligadas, como chuva, né, desastre ecológico. Verdade, né? Poderia até ser assumir uma atitude reflexiva sobre o meio ambiente, se ele estiver falando só sobre o meio ambiente. Mas fenômenos naturais saiu totalmente da casinha. Então, aí, pela eliminação que fizemos das outras, acabou que a letra E é a correta. Ele quer que o leitor consuma produtos de modo responsável e ecológico. Você vai estar gastando, né? É um pouco hipócrita, sim, essa peça publicitária, mas aqui em cima ele fala, ó, garanta sua sacola retornável. Sem sua ajuda, o mundo é insustentável. Ele até destacou a palavra sustentabilidade, que é sustentável, né? Que era o assunto principal. Então, correta é a letra E. Questão número 4. Sobre as características dos gêneros textuais, é incorreto, de novo, eu quero a errada, é incorreto afirmar que os gêneros textuais desempenham funções sociais diversas, reconhecidas pelo leitor com base em suas características específicas, bem como na situação comunicativa em que ele é produzido. Os gêneros textuais desempenham funções sociais diversas? Sim ou não? Lembrando que gêneros textuais é de tudo, né? Eu posso ter ali uma carta, um bilhete, cada um tem sua função, cada um tem o seu objetivo. A verdadeira. Então, tá verdadeira, né? Cada um tem a sua função. Letra B. Os gêneros textuais são estruturas relativamente padronizadas que variam de acordo com as várias situações comunicativas. Eles são relativamente padronizados. Olha lá, ó, relativamente padronizados. Sim ou não?
Acho que sim, professora, porque cada gênero textual tem uma maneira, igual a carta, não é igual um texto literário, cada um tem sua forma. Isso. E cada um tem sua forma, e igual a gente comentou no início, né? Eu posso mudar alguma coisinha. Não vai deixar de ser aquilo. Por isso que é relativamente padrão. Letra C. Os gêneros textuais são estruturas bem definidas, limitadas e podem apresentar-se sob a forma de 5 diferentes tipos de texto. Essa tá Errado, incorreta. eu acho. Essa está incorreta. Muito bem. Exatamente. Por quê? Gêneros textuais são vários, né? Não são só tipos, só 5 tipos. Tem muitos. E não tem, né? Isso aqui elimina um, elimina a outra, porque olha lá, estrutura bem definida e limitada? Não. Ela é relativamente flexível. Então estava errada, era essa. Letra D, só para a gente ver as demais, né, que estão corretas. Os gêneros textuais podem ser representados na linguagem verbal e não verbal, em anúncios publicitários, charges, tirinha e também em reportagens, notícias, e-mail, etc. Sim, gêneros textuais é todos os tipos, todos os gêneros que existem. Os gêneros textuais, por adequarem-se às necessidades linguísticas dos falantes, de acordo com as mudanças históricas e sociais, são incontáveis, né? Não dá para contar. Diferentemente do que acontece com os tipos, né, que são só 5 ou 6 ali no máximo. Então estava certa também, só a letra C que estava errada. Questão número 5. Olha aí, Greenpeace inicia expedição de alerta ao aquecimento. Só de olhar aí, ó, onde foi publicado esse texto? Tribuna impressa. Que tipo que gênero textual é esse? Jurídico. Ele é uma notícia. Ser valor jurídico por causa do Tribuna, né? Mas é o nome de um jornal. Tribuna Impressa. É um jornal. É uma notícia. Greenpeace inicia expedição de alerta ao aquecimento. Olha lá. Como que fala? Manchete. Vamos lá para a questão. Depois a gente volta no texto se for preciso. Observe as afirmações abaixo. Número 1. O texto é uma notícia, e assim como a entrevista, a reportagem e o editorial é um gênero jornalístico? Só de ter falado isso aqui, isso é verdade ou não é? Verdade. Entrevista, reportagem, editorial, tudo isso são gêneros jornalísticos, né? Então tá correto. Então já vamos lá para a alternativa. A C a gente já elimina. Não tem número 1 nela. Então já eliminou. 2. O objetivo do gênero textual notícia é relatar acontecimentos recentes, fatos novos de interesse do público em geral. Isso também eu não precisava nem ter lido o texto. É verdade ou não é? Verdadeiro. Verdadeira. Então aqui eu já eliminei a letra A, porque ela não tem o 2, né? É isso mesmo? Eu tô doida. Tá certo. Ela não tem o 2. Já achou a resposta, então. Sem ler o texto. Olha lá, Não, entre os professora, gêneros... tem a letra D também. A gente não leu a 3, que tem 1, 2 e 3. Pois é. Não, verdade. A 1 é verdadeira, né? Mas a 2 é falsa. Entendeu? Ah, sim, Pera. entendi. Não, a 2 é verdadeira. É, que a senhora falou que a 2 Até é confundi. verdadeira. Aí tem a letra Tá, D. verdade. Tá certo, você tá certo. Eu que tô doida aqui. Então tá B ou D. Isso. 3. Entre os gêneros jornalísticos, há os que priorizam a informação e os que priorizam o comentário. O texto 1 prioriza o comentário? Aí agora a gente tem que ler o texto. Prioriza o comentário? Ou será que ele prioriza a informação? A informação, eu acredito. Para a gente ter certeza, é só encontrar alguma coisa que seria fato. Né? Mesmo que eu não vou ler tudo, vamos ler só o comecinho dos parágrafos, né? O Greenpeace iniciou ontem, em Manaus, a expedição Salvar o Planeta. É agora ou agora, para alertar a população sobre problemas causados pelo aquecimento global. Ok,
Informação, não é um comentário. Segundo, olha aqui, segundo o material de divulgação da expedição, tem até um material de divulgação aí, né, com base naquilo, não é um comentário, realmente é uma informação. Ele traz números ali, ó, 75% das emissões de gases, não sei o que lá, mais de 800 milhões, então com certeza ele traz aí, prioriza a informação e não o comentário. Então a resposta correta é a letra B, né? 1 e 2 são verdadeiras. A 3 não é. Ótimo. Questão 6, tá bem apagadinha na apostila aqui também, quase não dá para ler. Isso aqui de cima eu não consigo ler, mas a gente vai precisar do restante. Dá para vocês pelo menos decifrarem aí, que eu tenho aqui 2 homens, parece que tá usando terno, tem até uma maletinha aqui, ó, né? Estão lendo jornal. Esse aqui até, os dois, né? São carequinhas. Parece a figura pública de gente, como diz, político, gente importante, né? A gente já pensa na caricatura de o homem de negócios. Um homem de negócios. Está escrito assim: como acabou a reunião em Copenhague? Em chocolate em vez de pizza. Ótimo, perfeito. Obrigada. Então, olha aí, né? Tá falando aí de uma reunião em Copenhague. O que é Copenhague? Tem dois significados. Eu posso estar falando da cidade, né? Lá da Dinamarca, e eu posso estar falando de uma marca de chocolates. Por isso que ele fala aqui, em chocolate em vez de pizza. Vamos ver o que está pedindo. Observe as informações abaixo sobre o texto acima. Número 1. O texto faz uma crítica aos resultados da Conferência de Copenhague. Faz uma crítica aos resultados dessa conferência. Só eu pensar, isso aqui é uma charge. Olha lá, eu consigo identificar que é uma charge. Por quê? A gente não está falando de Copenhague hoje em dia, mas esse texto também não é de hoje, né? Não tem aí a data, mas era um assunto atual na época. Então, realmente, faz uma crítica sobre essa conferência. 2. O gênero discursivo do texto é a charge? Respondeu o que eu já tinha observado ali, né? É uma charge? Sim. 3. Há uma relação entre chocolate e Copenhague, bem como entre pizza e Brasil? O que vocês acham? Normalmente, sim, que fala-se que no Brasil tudo acaba em pizza, né? As questões políticas. Então, se no Brasil acaba em pizza, em Copenhague acabaria em chocolate. Ótimo, perfeito. Tá vendo que essa aqui precisou de um conhecimento de mundo? Não é uma coisa que está escrita ali falando do Brasil, mas a gente já ouviu falar muito sobre isso, né? Essa expressão ficou conhecida por causa dos problemas lá políticos. E 4, infere-se que não vai haver mudança conforme ditado popular, tudo acabou em pizza, implícito no texto, ou seja, não está escrito ali explicitamente isso, mas é isso que dá para a gente entender? Que não virou nada? E aí, a resposta certa vai ser 1, 2 e 3 ou 1, 2, 3 e 4? A letra A? 1, 2 e 3? Só 1, 2 e 3? Quando eu falo que tudo acabou em pizza no Brasil, deu certo? Eu acho que é 1, 2, 3 e 4. Qual que é o sentido de tudo acabou em pizza? A CPI acabou em pizza. Deu em nada. Então, aqui, quando ele faz essa analogia, né? Como que acabou lá? Tudo em chocolate em vez de pizza, porque era em Copenhague, né? Se fosse no Brasil, era em pizza. Então, dá sim para inferir que não vai ter mudança nenhuma. Então, está correta todas elas. 1, 2, 3 e 4. Tá vendo aí que eu tenho que fazer eu tenho que me perguntar, será que faz sentido? Não, faz sentido, porque se acabou em pizza é quando não dá nada, então lá também não deu em nada. Depois, aqui já é da página 12. Mas é sobre gêneros ainda. Nós temos aí, ó, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom.
distribuição por gênero de crimes tentados ou consumados entre registros das pessoas privadas de liberdade. Eu tenho um gráfico, né? Tem aqui, ó, homens e mulheres. Quadradinho mais escuro, homens, e o outro, mulheres. Crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Tá, nem vou olhar tudo, não. Quanto à tipologia textual, o texto classifica-se como é um texto narrativo, prescritivo, argumentativo, descritivo ou informativo. Dessas aqui a gente já elimina pelo menos 2. O que a gente elimina já de cara? Das 5 alternativas aí. O que dá para eliminar? Que eu estou vendo ali é um gráfico, né? Uma tabela, um gráfico. Vocês acham que é um texto narrativo? Ele está contando uma historinha? Eu penso que ele é um texto informativo, porque ele está apresentando dados, ele está colocando dados em um gráfico, então ele está me apresentando uma informação. Muito bom. A gente já elimina ali, né? O prescritivo não é nem narrativo, nem argumentativo. A dúvida surgiria aqui, ó. Se ele é descritivo ou informativo. Aí a gente vê o que fala na frente. Descritivo porque número quantitativo de homens e mulheres brasileiros que cumprem pena no regime fechado, ou informativo porque apresenta os índices de homens e mulheres presos conforme o crime pelo qual respondem. Conforme o crime pelo qual respondem. Olha lá, eu tenho aqui tráfico de drogas, roubo, furto, homicídio, latrocínio. Então, ainda que eu ficasse em dúvida ali, porque ele está descrevendo aquilo lá, não. Ele está, igual você falou, informando e ainda ele coloca lá, né, cada um conforme o crime a que eles estão respondendo. Então, resposta correta, letra E mesmo. Trouxe ali as informações a respeito desse levantamento que eles fizeram. Questão número 2, tem um outro texto aí grandão. E não vai ter jeito de fugir dele. A partir das ideias do texto, considere as asserções apresentadas a seguir. Vou dar um zoom aqui. Tá. Número 1. Na modernidade tardia do Brasil, a justiça criminal é amplamente entendida como penalização do criminoso, mediante a privação de sua liberdade. 2. A sociedade tem priorizado o castigo e o controle do risco em detrimento da justiça social e de um projeto de reconstrução da sociedade. Assinale a opção correta. Então, aqui eu quero saber se isso que foi dito é verdadeiro ou falso. Primeiro é isso, né? As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é falsa. A 1 é falsa e a 2 é verdadeira. A 1 e 2 são falsas. A asserção 1 e 2 são verdadeiras e a 2 é uma justificativa da 1. Notem aí, ó, que tanto a letra A quanto a letra E falou que as duas são verdadeiras. Provavelmente vai ser mesmo. O que eu vou ter que analisar é a 2 não é uma justificativa da 1 ou ela é uma justificativa da 1? Seria isso que eu teria que buscar no meu texto. Então, aqui, ó, tá falando sobre democratização. Olha lá, após o processo de democratização com o fim, deixa eu ver onde que eu posso ir aqui que diminui. Acho que é nesse último parágrafo. Nesse contexto, é onde aparece aqui, né? Nesse contexto, justiça criminal passa a ser cada vez mais dissociada à justiça social e reconstrução da sociedade. Dissociar algo é você separar, né? Então, ele está falando aí que a justiça criminal é desassociada, né, dissociada da social. O objetivo em relação à criminalidade torna-se bem menos ambicioso, o controle.
A prisão ganha mais importância na modernidade tardia porque satisfaz uma dupla necessidade dessa nova cultura: o castigo, o controle do risco. Essa postura, às vezes, proporciona controle, porém, não segurança, pois o Estado tem o poder limitado de manter a ordem por meio da polícia, sendo necessário dividir as tarefas de controle com organizações locais e com a comunidade. Tá, então realmente as duas proposições ali são verdadeiras. E agora, vocês acham que a 2 não é a justificativa da 1 ou é? Que ele falou que a justiça criminal está separada da outra. A sociedade tem priorizado o castigo e o controle do risco em detrimento da justiça social e de um projeto de reconstrução da sociedade. Eu penso que sim, que pode ser uma justificativa. Pode ser. Sim. É a letra E que está correta. É uma justificativa, sim. Até porque, se a gente ler de novo, a gente encontraria aqui, ó, uma conjunção explicativa, né? Porque aqui tem, de novo, pois. Tá vendo que as conjunções me ajudam a identificar esse tipo de questão? Então, está correta a letra E. Questão 3, também sobre o texto. No final do segundo parágrafo, em relação ao termo mais anônimo, o termo menos supervisionado introduz uma oposição, retificação, condição, finalidade ou explicação. Lembrando aqui, ó, o que é uma retificação? Quem sabe? Um conserto, no caso. Isso, retificar é o mesmo que corrigir ou consertar. É diferente de ratificar, que é confirmar, né? Então, com base nisso, olha, no final do segundo parágrafo. Então, a gente vai lá para o segundo parágrafo. Tá aqui o meu segundo parágrafo. No Brasil, o crime aumentou significativamente a partir de 1980, impacto de processo de modernização pelo qual o país passou. Isso sugere que o boom do consumo colocou em circulação bens de alto valor, consequentemente, aumentou as oportunidades para o crime, inclusive porque a maior mobilidade de pessoas torna o espaço social mais anônimo, menos supervisionado. Então, olha aí, o trechinho que ele pediu. Em relação, né, ao mais anônimo e menos supervisionado, introduz uma oposição, retificação, condição, finalidade ou explicação. O que vocês acham? Explicação? Sim. E, de novo, olha lá, nós tínhamos uma conjunção para me auxiliar. O porquê. Inclusive porque a maior mobilidade é o espaço social mais anônimo. Ótimo. Questão 4. O texto aponta explicitamente, se está explícito, está escrito lá, como aspecto que impactou no aumento da criminalidade a partir de 1980, o que é que impactou? O desemprego, a falta de punição pela justiça criminal, a circulação de bens de alto valor, a democratização das instituições ou o aumento das prisões. Aponta como aspecto que impactou no aumento da criminalidade. O que houve lá para aumento da criminalidade? Ó, olha lá o aumento do crime. O crime aumentou. Vendo as palavrinhas-chave? No Brasil, em 1980, o crime aumentou significativamente, impacto do processo de modernização pelo qual o país passou.
Isso sugere que o boom do consumo colocou em circulação bens de alto valor. Então, olha aí, a resposta está no próprio texto. Bens de alto valor. Resposta correta é a letra C. Tá vendo aí, ó? Falou explícito, então tá escrito lá. Algo explícito tá escrito. Se fosse implícito, eu teria que interpretar, né? Questão 5, também aí sobre esse texto. De acordo com o texto, a restauração da democracia no Brasil evidenciou, letra A diminuição do controle social decorrente do aumento da mobilidade de pessoas. Letra B, o crescimento da produção de bens de alto valor decorrente do aumento do poder de consumo. Letra C, a existência de problemas sociais que dificultam a consolidação da cidadania. Ou letra D, a modernidade do mercado interno e das instituições públicas brasileiras, o medo das metrópoles provocado pelo aumento da violência urbana e do desemprego. A restauração da democracia no Brasil evidenciou o quê? Esse eu acho que tá lá no comecinho, que a gente não leu nada sobre isso, né? Após o processo de redemocratização, com o fim da ditadura militar em meados da década de 80 do século passado, era de se esperar que a democratização das instituições tivesse como resultado direto a consolidação da cidadania, compreendida de modo amplo, abrangendo as 3 categorias dos direitos civis, políticos e sociais. Sobressaem, porém, tá vendo aqui, ó, falou que era para ser a consolidação da cidadania. Porém, problemas que configuram mais desafios para a cidadania brasileira, como a violência urbana, que ameaça os direitos individuais, e o desemprego, que ameaça os direitos sociais. Então, qual que seria aí a resposta que melhor se encaixa nessa questão? Olha lá de novo. C? Qual? Letra C? A existência de problemas sociais que dificultam a consolidação da cidadania? Isso mesmo, letra C. Porque os problemas são sociais, olha lá, ele fala da violência urbana e do desemprego. Não falou de bens de consumo, nem de mercado interno, nem de medo das metrópoles. Última questão, aí eu vou liberar vocês. Receita para intolerância e injustiça, Renato Russo. Renato Russo, cantor. O texto aí, ó, a gente vê que está escrito em versos, né? É uma canção. Os tipos textuais são divididos de acordo com determinadas características linguísticas. Ó, falou de tipos. Lembra lá? Narrativo, descritivo, injuntivo. Assim, o texto Receita para Intolerância e Injustiça pertence a qual tipologia? Explicativa, descritiva, injuntiva, instrucional ou narrativa? O que vocês acham? É uma música, né? Um gênero textual ali é uma música, mas qual é o tipo a que ele pertence, de acordo com as suas características? Injuntivo instrucional. Perfeito. Por quê? Só pelo nome aqui a gente já dá uma dica, né? Fala que é receita. Receita a gente já viu que é um texto injuntivo. E ele tem verbos no imperativo. Olha lá, dando ordens, né? Pegue, junte, coloque, adicione, mexa. Então, só de eu ver esses verbos aí, eu já mato a charada. Injuntivo, né? Um texto injuntivo instrucional, me dá instruções do que fazer. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Só confirmando, né? Esse estudo aqui está na apostila que a gente vai receber segunda-feira, né? Tá. Uhum. Vai ter lá. Tem a página tudo certinho, bonitinho.
E aí tem o material também que sempre fica lá na plataforma para vocês acessarem quando quiser. Ah, tá. E Eu aí- até, hoje eu já tinha até colocado a gravação da explicação, para quem não conseguisse acessar aqui, né? Também pode assistir lá depois o vídeo que eu coloco, que fica bem enxuto também. Depois eu coloco também o vídeo das questões, Ah, sim. respondendo as questões, tá? Ah, não. Então tá bom, então. Porque depois eu corrigi na apostila. Vai ficar lá. Tá ok. Então. Isso, vai ter, na apostila tem o gabarito e a gente também disponibiliza para vocês essa correção comentada, tá? Lembrando que eu mandei lá no grupo e lá no Classroom também tem mais questões, tá? A gente só não vai fazer aqui agora porque não dá prazo de terminar. São mais, acho que 7, acho que são mais 10 questões. E aí vocês podem fazer no tempo de vocês. Qualquer dúvida, só manda mensagem lá no WhatsApp mesmo, eu atendo vocês, sem problema não, tá? Tá. E até nossa próxima aula. Só um minutinho. Essa aula de hoje foi pelo esse aplicativo. Aí a próxima vai ser pelo Classroom ou vai ser sempre por esse aplicativo? A sua aula? Então,